Boa noite, gente. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos e cante assim de todo o seu coração. Com uma dor no coração, com uma enorme solidão, estou aqui para lhe falar de tudo que eu tenho passado, de tudo que eu tenho passado, o quanto eu tenho chorado por tudo que vem me assolar. Eu me humilho em teu altar, Senhor Jesus, vem me ajudar. Eu já não sei o que fazer, mas eu me rendo aos teus pés e te imploro com tua mão, vem me erguer. Que está dentro de mim, que está dentro de mim, como criança sem ter casa, como perdido na sarjeta. Senhor, estou aqui, ó Pai, preciso de ajuda. E se o Senhor não me ouvir, o que será de mim? O que será de mim? Mas creio que hoje acho saída. Mas creio que hoje acho saída, e que de ti recebo vida, para sempre prosseguir. Abraça-me, ó Deus, eu sei, sou pecador, mas quero ser só teu. Me usa em teu favor, me usa em teu favor. Eu sei, sou pecador. Eu sei, sou pecador. Mas quero ser só teu. Mas quero ser só teu. Me usa em teu favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença nesta noite e queremos Te louvar, Te adorar, Te exaltar. Queremos, meu Deus, apresentar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração, porque o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. O Senhor é o Deus soberano, o Rei dos reis e o Príncipe da paz. O Senhor é aquele que com a tua palavra, o Senhor trouxe à existência aquilo que não existia. O Senhor criou a cada um de nós, o homem, com a tua mão, e nos formou a tua imagem e semelhança. Te adoramos, meu Pai, te adoramos, te exaltamos, porque reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor. Porque o que é feito pelas mãos dos homens não são deuses, são apenas estátuas, que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm mãos, mas não abençoam, e que têm pés, mas que não caminham em direção do sofrido. Mas o Senhor é Deus, vivo e soberano, e ao Senhor nós apresentamos o nosso louvor e a nossa adoração. Pai querido e amado, mas eu também oro por aqueles que
talvez estão assim como nós cantamos, se sentindo tristes e perdidos dentro de si, se sentindo, meu Pai, sozinhos, mesmo estando rodeado por pessoas. Há pessoas, meu Pai, que carregam uma tristeza tão grande na sua alma. Ah, meu Pai, há pessoas que vivem um momento difícil, um momento de dor, de tristeza. Eu não sei, meu Pai, eu não sei a situação destas pessoas aqui nesta noite. Eu não sei quais os desafios, eu não sei qual os problemas que elas estão vivendo e enfrentando, mas eu sei que a vida nem sempre é tão fácil assim, meu Pai. Eu sei que nem sempre viver, meu Deus, é uma facilidade. Às vezes viver, meu Pai, é um desafio diário. E há momentos na nossa vida que, por mais que queiramos ser fortes, nos sentimos esgotados, cansados, meu Pai. Há momentos que as lutas são tão grandes, tão árduas. Às vezes, meu Pai, nós estamos enfrentando um momento difícil dentro do nosso lar, com pessoas que nós amamos. Enfrentamos, meu Pai, os desafios no local de trabalho. Enfrentamos, meu Pai, as nossas lutas interiores, as nossas guerras interiores, que às vezes não sabemos como lidar, meu Pai, com os nossos complexos, com a nossa timidez, com os traumas. A verdade, meu Pai, é que a nossa vida é uma vida cheia de lutas, e que muitas vezes essas lutas, meu Pai, parecem ser grandes demais para nós suportarmos e vencermos. Mas nestes momentos, meu Pai, de luta, nestes momentos de desafio, nós nos lembramos da Tua palavra que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nos conforta e nos fortalece, meu Senhor, saber que estamos pegados ao Senhor. Nos fortalece saber que estamos ligados ao Senhor e que o Senhor venceu, e que nós, ligados ao Senhor, também iremos vencer. Então, Pai querido e amado, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha tomar, meu Pai, tomar para si esta luta que esta pessoa está vivendo, está enfrentando. Que o Senhor venha tomar para si, meu Pai, esta batalha que esta pessoa não sabe como vencer, esta luta que esta pessoa, meu Pai, não sabe como enfrentá-la, meu Deus, mas que o Senhor venha neste momento de oração, oh meu Pai, que o Senhor venha neste momento de clamor, entrar na vida destas pessoas, meu Pai, para dar a ela, meu Senhor, a vitória nesta luta, a vitória nesta batalha espiritual, nesta batalha da vida. Ó meu Deus, venha abençoar esta pessoa, meu Deus, e dar a ela a vitória. Venha, meu Deus, venha tomar a luta desta pessoa, venha tomar a batalha desta pessoa, meu Pai, que está sendo, meu Deus, afrontada, que está sendo afrontada por um mal. Meu Deus, esta pessoa que está passando uma luta na vida dela, meu Pai, e esta luta é uma luta espiritual. Então venha, tome a luta dela, meu Deus, e venha dar vitória. Venha, meu Deus, libertar esta pessoa da inveja. Venha libertar esta pessoa, meu Pai, das perseguições. Venha libertar esta pessoa, meu Pai, desta força maligna que talvez se levantou contra a vida dele, contra a vida dela. Meu Deus, liberte esta pessoa, livre
livra esta pessoa, repreenda, meu Pai, todo o mal. Ó meu Deus e meu Pai, repreenda toda a força espiritual do mal, porque essa luta, meu Pai, ela precisa ter uma vitória, esta luta precisa ter uma vitória. Então dê vitória, meu Pai, ó meu Senhor, dê vitória diante desta batalha, desta luta, meu Deus. Espírito Santo, eu te peço, liberta, meu Pai, liberta esta pessoa dessa guerra que ela está enfrentando, e abençoe o teu povo, meu Pai. Abençoe para que nós possamos, meu Deus, te louvar, te adorar e te exaltar com a nossa vida. Abençoe, Senhor, toma a nossa vida e dê vitória ao teu povo, em nome do nosso Senhor Jesus. Te louvamos e te adoramos, meu Pai. Tua presença é real. Cante assim: aqui neste lugar, Aqui neste lugar, tua presença é real, tua presença é real. aqui neste lugar, Aqui neste lugar, então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então eu louvarei, então me renderei, então me renderei totalmente a ti. Feche os olhos e cante, totalmente a ti. cante de todo o coração e de toda a sua alma. Então adorarei, Então adorarei. aleluia, meu Pai, te louvamos. Então eu Venha com a tua presença, meu Pai. Venha com o teu Espírito envolver a nossa vida. Dê vitória, Senhor. Oh, meu Pai, venha. Tome a frente da nossa vida, meu Pai. Ajude esta pessoa a vencer este momento difícil que ela está vivendo. Venha, queremos te louvar e te adorar, meu Pai, porque cremos nas vitórias que serão para a glória do teu santo nome. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Honras, glórias e louvores sejam dados ao teu santo nome, meu Senhor. Aleluia. Então me renderei Totalmente a ti, totalmente a amiga, amiga, levante as suas mãos para o céu, seu rosto para o céu também, com os olhos fechados, e cante: então adorarei. Ele quer ouvir, Ele quer receber o seu louvor e a sua adoração. Então eu louvarei. Então me renderei, Então me renderei totalmente a ti, totalmente a ti. abaixe os seus braços. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entregamos aqui essa noite de estudo, que também é de louvor e de adoração, mas entregamos aos teus cuidados, para que o Senhor venha revelar ao coração de cada um de nós o valor, a importância, a seriedade de sermos cristãos e de termos uma vida comprometida com o Senhor, para que nós não sejamos religiosos, mas sejamos homens e mulheres ligados ao Senhor pela nova aliança. Então, meu Pai, que de alguma forma, dentro do estudo de hoje, o Senhor venha revelar o teu poder, o amor do nosso Senhor Jesus,
Que de alguma forma, meu Pai, nós possamos dar um passo a mais na direção do Senhor, para ficarmos cada dia mais unidos, ligados e próximos ao Senhor. Eu te peço, meu Deus, e entregue em tuas mãos para a honra, para a glória e para louvor do teu santo nome. E todos digam que assim seja, e dê uma salva de palmas ao Pai, Filho e ao Espírito Santo, de todo o coração. Amém. Sente, por favor, pegue a Bíblia na sua mão, mesmo sentadinho. Eu quero só fazer uma oração aqui rápida, para Deus abençoar. Pegue a sua Bíblia na mão, feche os olhos só um instantinho. Meu Deus, essa é a tua palavra, que ela venha nos iluminar, porque nós amamos a tua palavra e queremos que ela esteja enraizada e plantada no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Muito bem, eu tenho aqui o tema de hoje é a redenção anunciada por Noé. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma das áreas da teologia que é chamada de tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica, pastor? É o entendimento de que o Velho Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Quando a gente lê o Velho Testamento, a Antiga Aliança, a gente tem que partir do princípio que tudo no Velho Testamento está tentando mostrar o Novo Testamento, anunciando o Novo Testamento. Você quer ver como o que eu estou dizendo está bem quadrado dentro da Bíblia Sagrada? Antes da gente entrar propriamente no estudo, eu queria que você lá no final da Bíblia abrisse no livro de Hebreus, que fica antes do livro de Tiago. Hebreus capítulo 10, capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz aqui a Bíblia, para você entender o que é tipologia bíblica. Vocês estão com calor, gente? Eu estou. Chega, eu estou suando aqui já. Tá, né? Pois é, pediram para desligar o ar. Eu estou com calor. Quem está com calor? Dá uma olhada para trás, Cui. Quem está com calor? Acharam, gente, Hebreus 10, 1? Diz assim, olha. Acharam? Hebreus 10, 1. Quem achou, diga amém. Ora, visto que a lei tem o quê? Visto que a lei, falando aqui do Velho Testamento, a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, o que é a lei? Quando você lê o Velho Testamento, o que você está vendo? Hebreus 10, 1 diz assim, olha, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Quando eu estou lendo o Velho Testamento, o que eu estou vendo? Uma sombra. Sombra de cachorro morde? Sombra de ladrão assalta? Sim ou não? Porque a sombra é uma sombra. O que é o Velho Testamento? Uma sombra. Sombra de quê? Eles não sabiam, mas o Velho Testamento era a sombra do Novo Testamento. Quando você conhece o Novo Testamento, você entende o Velho Testamento. Mas quando você lê o Velho Testamento, o Novo Testamento está escondido nele. Então você nunca vai conhecer a verdade no Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento era uma preparação para a verdade que veio com Jesus. Por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a verdade você só vai conhecer conhecendo Jesus através do Evangelho. Então quando a gente lê o Velho Testamento, nós temos que ter muita atenção a essa área da teologia que fala sobre tipologia, porque todo o Velho Testamento está apontando para o Novo Testamento. E eu queria hoje falar um pouquinho com você sobre a redenção anunciada por Noé. Vocês conhecem Noé, não conhece? Quem conhece Noé aqui? Conhece? Manda um abraço para ele quando você encontrar ele. Fala, o pastor Lopes mandou um abraço para você. Está com saudade, inclusive. Pastor, conheço na Bíblia, pastor. Ai, pois é, desculpa aí.
Você já leu sobre Noé, você já viu filmes de Noé, enfim, Noé é um personagem muito emblemático dentro da Bíblia Sagrada. Mas a história de Noé também está falando da redenção. Eu quero começar a meditar nisso por aqui, ó. Coloque para mim, por favor. A corrupção do homem. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Primeiro livro da Bíblia. Vocês sabem que quarta-feira é o dia do estudo, né? Então, onde é que a gente lê mais a Bíblia? Não que a gente não leia outros dias, mas quarta-feira a gente dá uma atenção assim especial. Gênesis 6, do 5 até o 14. O capítulo 6 começa no versículo 1 e fala sobre a corrupção do gênero humano. Corrupção do gênero humano. Vamos ler a partir do 5. Todos acharam, né? Leia comigo então, diz assim, olha. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, que deu origem ao povo semita, que são os árabes, os muçulmanos, os israelitas, né? Os semitas. Já ouviu falar do antissemitismo? É aqueles que lutam contra aqueles que eram filhos de Sem, que é o povo de língua hebraica. Sem, Cã e Jafé. Um detalhe importante aqui, ó. Por que Deus se arrependeu de ter feito o homem e isso lhe pesou no coração? Porque a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio do seu coração. Então veja, Deus nunca teve, Deus não tem e Deus jamais terá prazer na maldade. Qualquer tipo de maldade, seja no pensamento, seja no coração, seja nas atitudes, nenhum tipo de maldade faz parte da natureza de Deus. Não faz parte da natureza. Não há nenhum tipo de maldade, não há nenhum tipo de ação, de comportamento que justifique a maldade. Por exemplo, pastor, eu odeio fulano, mas eu odeio por isso. O fato de você estar dizendo uma verdade não justifica o fato de você odiar. Porque o ódio, a raiva, a mágoa, o desejo de vingança e qualquer outro tipo de maldade não justifica você carregar esse sentimento que é tão nocivo e tão desagradável aos olhos de Deus. Amém? O mundo pode ser mau, o mundo pode ter muita maldade, mas o que eu não posso é permitir que essa maldade faça parte de mim. Sim ou não? Você vê, Noé, naquela geração contemporânea em que a maldade havia se multiplicado e os desígnios do coração do homem eram maus, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé achou o quê? Graça aos olhos de Deus. E a Bíblia diz mais: Noé andava com Deus. Deus se agradou de Noé? Noé andava com Deus? A maldade do mundo estava em Noé? Vê que uma coisa está ligada à outra? Noé andava com Deus? Noé era um homem justo, reto, íntegro? E a maldade do mundo não estava em Noé. Eu pergunto, longe de Deus você vai conseguir ser uma pessoa reta, íntegra, direitinho? Sim ou não? Não pense que longe de Deus nós seremos a mesma pessoa. Não seremos. Porque uma coisa somos nós na presença de Deus, outra coisa somos nós longe da presença de Deus. Você já parou para pensar que se eu e você estamos aqui hoje, nós devemos isso a Noé? Já parou para pensar nisso alguma vez? Todos nós sabemos que os nossos pais foram quem?
Amo, gente. Adão e Eva. Mas não veio o dilúvio? E o dilúvio não acabou com tudo? Depois do dilúvio, quem sobrou? Noé e a família dele. Se não fosse Noé, a família dele também não teria sido salva? E se não fosse Noé, a humanidade tinha sido exterminada no dilúvio. Consequentemente, eu e você não estaríamos aqui hoje. O mundo seria uma selva. Se nós estamos aqui hoje, é por causa de Noé. Porque naquela geração em que Deus se arrependeu de ter feito o homem, Noé andava com Deus. Então, graças ao fato dele ter comunhão com Deus, é que hoje nós estamos aqui. Senão, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Um detalhe importante que uma vez me perguntaram: pastor, o homem fez tanta maldade, por que ele destruiu junto com o homem os animais, as aves, os répteis, todas as coisas? A resposta é tão simples. Deus criou o homem para a natureza ou a natureza para o homem? Deus criou a natureza. Depois que Deus fez tudo, depois que Deus criou céu, terra, natureza, aves, animais, peixe, Deus falou que tudo aquilo era bom. Aí Ele fez o homem, e do homem Ele fez a mulher, e colocou o homem para cuidar de tudo isso. Então tudo que Deus fez foi para... Se Deus extermina o homem, qual o valor de ter tudo mais? Qual o significado de ter peixes, aves, animais, natureza, se aquele para quem tudo foi criado foi destruído? Então, quando Deus destruiu o homem, quando Deus exterminou o homem no dilúvio, pelo menos aqueles que não entraram na arca, tudo o resto foi destruído, porque não fazia sentido ter tudo e não ter o homem. Então Deus falou para Noé preparar a arca. Noé entrou na arca com a família dele, e junto com a família entrou quem? Os animais. Para quê? Como ia começar uma nova população, então os animais fariam parte também, porque era necessário que eu tivesse lá. Amém, pessoal? Então veja só, eu queria que você fizesse um exercício mental comigo agora. Queria que você pensasse o seguinte: então Deus prometeu aqui acabar com tudo, sim ou não? Deixa eu continuar lendo aqui, só para terminar essa parte aqui, ó. O versículo 11: Deus anuncia o dilúvio, né, que a gente vai ler até o 14. Deus anuncia o dilúvio. 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Você está com a Bíblia aberta aí, né? Deixa eu ler 2 versículos para você. Eu queria só que você acompanhasse aqui comigo. Eu queria que você lesse no capítulo 5, versículo 32. Capítulo 5, 32. Está aí, né? Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Qual que é a idade dele? 500 anos. O capítulo 7, versículo 6. 7 e 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, quando pesou no coração de Deus a maldade do homem, Deus mandou construir a arca. Nessa época, Noé tinha que idade? 500 anos. E Noé trabalhou até o ano 600 da vida dele. Noé trabalhou 100 anos construindo a arca. Qual que é o exercício mental que eu queria que você fizesse comigo? Você imagine, inclusive, lá em 2 Pedro capítulo 2, a Bíblia diz que Noé, ele era pregador da justiça. Ele era um homem justo e pregador para quem que ele pregava? Para os contemporâneos dele. Você imagine Noé
com uma missão dessa. Imagine Noé indo no bosque, imagine Noé indo na floresta, cortando galhos, e ele vem trazendo esses troncos, essas madeiras nas costas dele. Ele vem trazendo, e ele prepara aquela madeira, e ele começa a construir a arca. Aí ele volta, corta outra árvore, e volta carregando aquele tronco nas costas. Ele te lembra quem? Porque não era um tipo de Cristo, não era um tipo do Salvador. E ele vinha carregando. Só que enquanto ele carregava o madeiro nas costas, enquanto Noé vinha carregando o madeiro, ele também ia pregando a justiça para as pessoas, dizendo que por causa da maldade do homem, o dilúvio viria sobre a terra. E ele fez isso quanto tempo? 100 anos. Durante 100 anos, Noé foi anunciando a salvação para aquele povo. E as pessoas zombavam, e as pessoas riam, e as pessoas faziam pouco caso, e as pessoas faziam chacota, e as pessoas achavam aquilo o maior absurdo, né? Porque é muito difícil, né? É muito difícil você imaginar que Noé está fazendo uma arca gigantesca daquela, no alto de um morro, no alto de um monte, onde não tem água, dizendo que vai chegar o dilúvio. E as pessoas olham para aquilo e falam o seguinte: esse cara é maluco, não faz o menor sentido o que ele está falando. Como é que pode? Aonde vai ter tanta água para encher tudo isso aqui? É ou não é? Da onde vai vir tanta água para encher isso aqui? Meu Deus! Porque ainda que chova bastante, a gente sobe a montanha e fica no alto da montanha. Então, Noé dizia que a terra ia se encher d'água e ninguém acreditava nisso, ninguém atinava para isso. Até que o dilúvio chegou. E o que eles não sabiam é o que nós sabemos. E o que nós sabemos? Sabemos aquilo que o profeta Isaías ensinou. E o que Isaías ensinou, pastor? Que quando Deus, na criação, Ele criou todas as coisas, Ele deu uma ordem para as águas. Porque a face o planeta era coberto de água. O nosso planeta, ele era todo coberto de água, não tinha uma ponta de terra em lugar nenhum. Deus falou assim: olha, haja separação de água e água. Gênesis capítulo 1. De água em água. O que as águas fizeram? As águas se afastaram e deram lugar, a Bíblia diz, a porção seca. Então as águas se afastaram e apareceu a terra. Então, na verdade, as águas, elas estão amontoadas. Elas estão amontoadas e a todo instante elas querem voltar para o lugar delas. Quando você vai na praia, o que você vê? Quando você vai na praia, você vê as ondas vindo com aquela violência, porque elas estão amontoadas. Tanto que se você olhar para o mar, você não olha para o mar assim, você olha para o mar assim, ó. Vá, quando você for na praia, vai lá para você ver. Você percebe que o nível do mar é alto em relação a onde você está aqui, e as ondas querem entrar, porque a Bíblia diz lá em Isaías que a mão de Deus colocou termo, dizendo assim: ó, até aqui você vem, daqui para cá você não passa. As águas chegam ali e elas são obrigadas a voltar pela ordem de Deus. O que aconteceu no dilúvio? Deus tirou a mão, Ele tirou a mão e as águas voltaram para o lugar delas, e toda a terra, todo o planeta se encheu de água de novo. Foi assim que aconteceu o dilúvio. Mas Noé falava sobre isso, as pessoas não atinavam para isso, porque achavam que o juízo de Deus, daquela forma, nunca ia acontecer. E Noé, de um lado para o outro, carregando o madeiro, e ele estava construindo a salvação para o povo. Noé, com aquelas madeiras todas, estava construindo a arca que representava a salvação. Como Jesus também carregou o madeiro nas costas, e aquele madeiro representa o quê? Porque foi na cruz que nós somos salvos. Então Noé era um tipo de Cristo. Noé estava anunciando a salvação. Amém? Mas chegou o dia do dilúvio. Deus deu ordem para Noé entrar na arca, ele e a família dele. Vamos ler isso aqui. Pode passar. A família de Noé, aqui em Gênesis capítulo 7, só um versículo, versículo 1. Gênesis 7, 1. Porque a história é muito longa, se for ler toda a história, a gente não sai daqui hoje.
Gênesis 7:1 diz assim, olha: Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, toda a tua família, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Então, chegou a hora do dilúvio. Quem que entrou na arca? Noé e a família dele. Só que Noé, ele está falando sobre algo do futuro. Noé, ele está anunciando a redenção através da vida dele. Ele não sabia disso, hoje nós sabemos. Se Noé representa Cristo, que construiu no madeiro a salvação, quem é a família de Noé? O que essa família de Noé representa hoje para mim e para você? Porque Noé foi salvo. Que família é essa? E eu queria ler isso com você. Aqui, ó, Mateus capítulo 12. Novo Testamento. Primeiro Evangelho. Mateus 12, 46. A gente vai ler duas passagens falando sobre isso. Se Noé representa o Salvador, quem representa a família dele então, nessa visão, nessa tipologia, com a visão do Novo Testamento? A família de Jesus. Olha que bacana o que nós vamos ler. Mateus 12, 46. Qual que é o título na sua Bíblia? Qual que é o título? A família de Jesus. Diz assim, olha: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe, quem era a mãe de Jesus? Maria. E seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele, Jesus, respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olha agora: e estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Não é lindo isso? Quem é a família de Jesus? Maria. Maria foi instrumento de Deus para gerar o Salvador. Os irmãos de Jesus foram aqueles que nasceram de Maria depois que Jesus nasceu. Maria teve mais 7 filhos depois de Jesus. 4 homens e 3 mulheres. Mas a família de Jesus não era Maria e os irmãos dele. Alguns se tornaram, porque alguns deles se tornaram discípulos de Jesus, outros não. A própria Maria reconheceu em Jesus o Salvador. Maria disse assim: olha, o meu coração se alegra, porque os meus olhos contemplaram Deus, o meu Salvador. A própria Maria reconheceu que Jesus era o Salvador dela. Então se Maria fazia parte da família de Jesus, não era porque ela gerou Jesus, é porque ela recebeu Jesus como Salvador. Então a família de Jesus, como Jesus estendeu a mão ao redor dele e disse assim: aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, estes são os meus irmãos e minha família. Então se você é uma pessoa que encontrou em Jesus o teu Salvador, se você é uma pessoa que enxergou em Jesus a redenção e a vida eterna, se você é uma pessoa que compreendeu a importância de você fazer parte da nova aliança, de você hoje estar ligado a Jesus, não por uma igreja ou por uma religião, mas estar ligado a Jesus pela palavra e pela fé, então você se tornou família de Jesus. Quando Noé entrou na arca, quando o Salvador Noé entrou na arca, quem entrou com ele? A família dele. A família dele era perfeita? Sim ou não? Não era perfeita, mas a família dele creu no que ele falou. E quando ele entrou, a família entrou junto. Amém? Nós somos família, nós não somos perfeitos, mas em Cristo nós somos família de Cristo. Então a redenção em Cristo,
A redenção em Cristo é para todos aqueles que se tornaram família de Jesus. Quem aqui é família de Jesus? Você tem certeza? Tem documento aí para provar? Mas o documento é a fé. Pastor, minha fé, eu creio. Eu recebi Jesus, entreguei minha vida para Jesus, me batizei nas águas, eu tenho minha vida ligada a Deus, sou família de Deus. Então veja, a família somos nós. Amém? Muito bem. Agora eu queria ler uma outra passagem, pode passar para mim. Eu quero ler essa passagem aqui, ó, Efésios 2:18. Um pouquinho mais na frente. Tem Gálatas, depois Efésios. Efésios 2:18. Gente, vocês não estão com calor ainda não? Liga para mim um pouquinho ali, Ricardo. Liga um pouquinho para mim. Eu vou ligar só uns 15 minutos, tá? Porque daí da 8h30 vai terminar o culto. Aí beleza. Não vai dar nem tempo de gelar, tá? Liga só isso aqui, ó. 2:18. Quem achou, diga amém. Diz assim, olha, eu não vou ler o texto todo porque o texto é longo, tá, pessoal? É para a gente ser objetivo. Diz assim, ó, porque por Ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O texto que começa no versículo 11 fala assim que judeus e gentios se tornam um, são unidos pela cruz de Cristo. Então foi através da cruz de Jesus que nós nos tornamos família de Deus. Então a família que entrou na arca, a família de Noé, representava todos aqueles que seriam seguidores desse Salvador que carregou sobre o seu ombro o madeiro e que no madeiro preparou a salvação para todos nós. Diga graças a Deus. Amém? Vamos voltar lá em Gênesis. Estamos acabando já, tá? Vamos voltar em Gênesis capítulo Gênesis capítulo 7. Está a passagem aqui? Deixa eu ver. Tá. Gênesis 7, 15 e 16. A porta da arca é fechada. Gênesis 7, 15 e 16. (15 e 16). Já acharam, né? De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eles entraram para Noé na arca. Veja só, eles não entraram na arca, eles entraram para Noé na arca. Eles estavam seguindo Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Olha agora. E o Senhor fechou a porta após ele. Depois que Noé, a família e os animais entraram na arca, a porta da arca foi, mas a porta foi fechada não por Noé, foi o Senhor que fechou a porta, e fechou a porta por fora, para não correr o risco que Noé abrisse a porta por dentro. Foi fechada por fora. Sabe por quê? Porque na hora que as águas do dilúvio começaram a subir, na hora que o juízo de Deus começou e que as pessoas começaram a perceber o que estava acontecendo, para onde elas correram? Para onde? Puderam entrar? Será que Noé quis abrir? Eu acho que quis. Quando ele começou a perceber as pessoas dando murro para o lado de fora, as pessoas gritando, a água subindo, a morte chegando e as pessoas desesperadas gritando, eu acredito que Noé pensou em abrir, mas ele não podia abrir, porque quem tinha fechado era Deus. Significa dizer o seguinte: eles tiveram 100 anos para ouvir Noé. Eles tiveram 100 anos para compreender o que estava para acontecer. Eles ignoraram, eles desprezaram, eles fizeram pouco caso, eles acharam que Noé era louco, eles acharam que era uma coisa absurda o mundo se encher de água, como também tem gente que acha um absurdo o arrebatamento, como tem gente que acha um absurdo o juízo final, como tem gente que acha tudo isso.
Mas quando chegou a hora, e a hora chega, quando chegou a hora, Deus falou assim: entra, Noé. Chegou a hora, entra você e tua família. E eles entraram. E Deus então fechou a porta do lado de fora. Acabou. Do que Noé está falando aqui? Que um dia a porta vai se fechar. Hoje, para mim e para todos que estão lá fora, existe a oportunidade de entrarmos na arca, de reconhecermos que aquele que carregou aquele madeiro nas costas, e que há 2000 anos essa imagem vem passando pela cabeça da humanidade, porque todo mundo já viu aquele homem carregando aquela cruz, sim ou não? Filme, desenho, novela, em todo lugar, vira e mexe, essa imagem de alguém carregando a cruz nas costas aparece, de um jeito ou de outro. E tem gente que olha aquilo e simplesmente ignora aquilo. O tempo está passando, mas a salvação ainda está em tempo, tá ou não está? Mas vai chegar um dia que vai terminar e a porta vai fechar. E na hora que a porta fechar, não tem mais quem abra essa porta. Por isso que tudo que nós temos que fazer por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, tem que ser agora. Porque depois que partir, que a porta fechar, não tem mais o que fazer. Acabou. Amém? Essa imagem da porta da arca fechada, ela nos remete para onde? Para a última passagem que eu vou ler com vocês. Mateus 25, as 10 virgens. Vamos lá, de novo para Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Mateus 25, até o 13. Quem achou, diga amém. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Vamos ler junto, diz assim, olha: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite. O que tem a ver lâmpada com azeite? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, umas lâmpadazinhas de barro, que era colocado azeite dentro como combustível e um paviozinho. Isso era lâmpada, carregava-se, que nem tipo lâmpada de Aladim, parecido com aquilo ali. E aquela lâmpada servia para clarear o caminho. Por isso que o azeite tinha um valor muito grande naquela época, né? Então, isso tem a ver com lâmpada e azeite. Versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, e aí está o grande problema, tardando, está demorando, a tendência é você ir deixando essas coisas de lado, né? Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, normalmente meia-noite, o que a gente está fazendo? Dormindo, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, porque agora elas iam ter que sair pelo caminho meia-noite. Tinha que ter, como é que ela vai achar o lugar? Está tudo escuro, tinha que ter luz, né? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias, as tolas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, o que aconteceu? Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, a festa de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, o quê? Abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí Jesus termina dizendo: vigiai, pois porque não sabeis o dia e a hora.
Amém? Veja, então essas 10 virgens, ela fala sobre 2 tipos de pessoas: aqueles que ouviram e creram, que se prepararam para isso, porque sabiam que uma hora o noivo ia chegar. As tolas ouviram a mesma coisa, mas por não crerem, ficaram desapercebidas e não se prepararam com azeite para aquele momento. Mal sabia elas que à meia-noite, um horário que ninguém espera que aconteça nada, alguém grita: o noivo chegou. E aí bateu o desespero. Bateu o desespero, e as tolas, percebendo o problema que elas arrumaram: ó, me empresta do teu azeite. Não, vou emprestar não, senão vai faltar para mim e para você. Então, se você quer, vai comprar, porque eu tive que comprar o meu azeite. Eu tive que comprar. Se eu tenho, é porque eu comprei. Se eu tenho, é porque eu fiz por onde ter. Se vocês não compraram, se vocês acharam que não era importante, olha, agora é com vocês. E as cinco virgens sábias, as prudentes, foram ao encontro do noivo, acenderam e foram caminhando. Chegaram nas bodas, a porta fechou. Não demorou muito, ou demorou muito, não sei. Chegaram as tolas mas a porta estava como? A porta estava fechada. Senhor, abre-nos a porta. O Senhor falou assim: eu não conheço vocês. Não conheço. E aí Jesus termina dizendo o quê? Vigiai. Vigiai, por quê? Porque não sabeis o dia e a hora. Gente, o que significa isso? O que significa isso? Como que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Alguém aqui sabe o dia e a hora? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Mas uma coisa é certa: quando a hora chegar, sua lâmpada tem que estar cheia de azeite. Você tem que estar em comunhão. O óleo simboliza o Espírito Santo, mas o óleo simboliza a comunhão, a vida que você tem levado com Deus. Então, eu vivo hoje, você vive hoje trabalhando, com família, estudando, está tudo correto, tudo perfeito. Mas não se esqueça de uma coisa: não se esqueça, o noivo vai chegar. Um dia a porta da arca vai fechar. Um dia o noivo vem, e se você não estiver preparado, aí você vai querer correr atrás do prejuízo e não vai dar mais tempo. Mesmo porque a Bíblia diz que o arrebatamento vai ser como um piscar de olhos, como um relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não dá tempo de fazer? Quem está, quem não está, não estará nunca mais. Então eu tenho que viver a minha vida, e você precisa viver sua vida com responsabilidade. Nós temos que viver a nossa vida cuidando da nossa família, do nosso trabalho. Nós temos tanta coisa para resolver no dia a dia, temos tanta coisa para fazer, mas não se engane. Não se engane. Vai chegar o momento que já está anunciado que tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai acabar. E vai ser assim, num piscar de olhos. E às vezes a pessoa tão envolvida com a vida dela, tão envolvida com as responsabilidades e compromisso, vai deixando a vida espiritual de lado. Não lê a Bíblia, não ora, não vem à igreja. Sabe por quê? Sabe por quê? Estão ocupadas demais para se preocupar com essas coisas. Eu vou me preocupar com azeite? Vou ficar preocupado com azeite? Vou ficar preocupado com nada? Eu tenho tanta coisa importante para me preocupar. Vou ficar me preocupando com a vida depois dessa vida? Com a volta de Jesus? Eu vou viver muitos anos. Por exemplo, eu, pastor Paulo, eu vou viver até 120 anos, se Deus quiser. Porque pode ser que Deus não queira. Pode ser que Deus queira me levar hoje à noite. E se Ele voltar hoje à noite? E se eu morrer hoje à noite? E se eu morrer agora aqui no altar? Ficaria feliz. Eu sei que vocês não ficariam, mas eu ficaria. Porque eu morri no altar de Deus. Eu morri na presença de Deus. Melhor do que aqueles que morrem, aqueles que partem com infarte, num acidente de carro, numa tragédia, e que morreram no vício, na mentira, no adultério, na prostituição, que há muito tempo não oravam, que há muito tempo não liam a Bíblia, que estavam tão ocupadas com a própria vida que não tinham tempo para Deus.
ela não juntou azeite. Chegou a hora dela e a lâmpada está apagada. E ela não vai encontrar o caminho da vida eterna. Não vai achar. Então nós temos que cuidar da nossa vida. Então você não se descuide da tua vida espiritual. Não se descuide. Não permita que a vida seja uma desculpa que vai te condenar. Não permita. Não permita que as suas muitas ocupações, as suas muitas responsabilidades sejam um argumento para justificar o fato de você não estar comprando azeite. Porque você vai precisar desse azeite. Porque quando a porta da arca fechar, ou quando o noivo chegar, nem a tua esposa, nem o teu marido, nem os teus filhos, nem a tua empresa, nem o teu carro do ano, nem a sua conta bancária vai poder adquirir azeite para você. Não vai. Se você não cuidar da tua vida com Deus, quando isso acontecer, pode ser tarde demais para você. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, porque eu quero que você é da família de Deus, mas o que Jesus disse, vigiai, porque você hoje pode estar uma vida com Deus, mas a tendência, pessoal, gente, a tendência, para mim e para vocês, é que o tempo vai passando, Jesus não voltou hoje, não volta amanhã, não volta depois da manhã, a tendência é a gente fazer isso aqui, ó. Né? Está demorando, vou dar uma relaxada, na verdade. E eu vou dormir. Na hora que as pessoas estão dormindo, na hora que todo mundo acha que não tem nenhum problema, né? Alguém grita, chegou a hora, já foi, você já ficou para trás, não tem mais tempo. Por isso nós nunca podemos permitir, sabe quando vem aquele cansaço, sabe quando vem aquela sensação, para que ir tanto na igreja? Para que ficar lendo tanta Bíblia, né? Para que ficar acompanhando oração? Sabe? Você quer dar uma descansada. Esse é o problema. Nós não podemos ter esse momento de descanso. Nós temos tanta coisa para cuidar da nossa vida, mas tem uma coisa que a gente não pode descansar, é da nossa vida com Deus. Amém? Você compreende sim ou não? Então, quando você lê a história de Noé, você está lendo a sua própria história. Nós estamos vendo a redenção, nós estamos vendo o plano de salvação nos olhos de Noé. É a mesma coisa. Então nós temos que pensar nisso. O juízo de Deus vai chegar. Vai chegar. E a porta vai fechar. Mas quando a porta fechar, eu quero estar dentro. Eu quero estar do lado de dentro. E você? Para isso a gente precisa cuidar. Porque Noé falou o seguinte, chegou a hora, todo mundo entrou. Teve gente lá fora que não entrou. Depois ficaram batendo do lado de fora. Não tinha mais o que fazer. Por isso tem que cuidar da vida espiritual. Amém, pessoal? Não se dê a esse capricho de dizer o seguinte, olha, eu vou dar uma relaxada na minha vida com Deus. Não precisa tanto na igreja, nesse negócio de ficar indo na igreja todo, quarta na igreja, sexta na igreja, domingo na igreja, é um absurdo ficar indo tanto na igreja. Tudo bem, a igreja vai estar aberta e nós estamos aqui. E você vai estar onde? Cuidando da tua vida. Esse é o problema, que você vai relaxando com a tua vida espiritual. Claro que não é só a igreja, a nossa vida com Deus vai além da igreja. É em casa, é a leitura da Bíblia, é a oração, é o casamento, tudo isso é vida com Deus. É o quanto você aplica a vontade de Deus na sua vida. Isso é vida com Deus. Mas a gente tem que estar preparado. Amém? Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Fica de pé um pouquinho para nós orarmos. Vamos fazer uma oração. Vocês compreenderam, gente? Sim ou não? Então, quando você lê o Velho Testamento, procure encontrar o Evangelho nele. Porque o Velho Testamento é uma sombra de alguma coisa muito maior. Então, a história de Noé, que foi uma história gloriosa, na verdade estava anunciando algo muito maior. Porque Noé foi para aquelas pessoas. A redenção é para a humanidade, é muito maior. Amém? Feche os seus olhos, decline sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por fazer parte da tua família. Hoje
somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Eu peço ao Senhor que a minha família de sangue também se converta e se torne parte da família espiritual. Pois eu quero, junto com a minha família, entrar na arca, entrar na salvação, entrar na vida eterna. Senhor, me fortaleça e me ajude, para que na minha caminhada eu não esmoreça, eu não me canse, eu não me envolva com essa vida a ponto de rejeitar a oportunidade da vida eterna. Me fortaleça quando eu for tomado pelo sono, pelo cansaço, pela fadiga, pelo cansaço da longa caminhada. Que o Senhor me renove, para que eu possa me levantar, reagir e seguir em frente. Senhor, me alimente dia a dia, me renove dia a dia e me abençoe, para que eu possa entrar na arca quando chegar a minha hora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E cante assim: meu Jesus, eu clamo teu nome, meu fardo lanço em ti. Jesus, tu és a minha esperança, minha fé está em ti, minha fé está em ti. Vejo os teus cravos feitos por mim, vejo a cruz, teu amor sem fim, vejo graça pelo teu sacrifício, vejo amor que me alcançou, sangue que lava e santifica, cura e liberta-me. Vejo graça, o meu pecado Ele levou, minha redenção pagou, minha redenção pagou, a maldição Ele quebrou, a maldição Ele quebrou. Jesus me resgatou, Jesus me resgatou. Vejo os teus cravos feitos por mim, cantem todos. Vejo a cruz, teu amor sem fim. cante de todo o coração. Vejo graça pelo teu sacrifício, vejo amor que me alcançou, Sangue que lava e santifica, sangue que lava e santifica, cura e liberta-me. Vejo graça.
Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença em nossa vida. Te agradecemos pelo teu Espírito em nós. Te agradecemos pela tua palavra, pela orientação da tua palavra, pelo alerta da tua palavra. Senhor, Noé durante 100 anos carregou madeiras. O nosso Senhor tem revelado a cruz há 2000 anos, mas ainda há tanta gente do lado de fora. Senhor, nós queremos estar do lado de dentro quando a hora chegar, mas também queremos a nossa família, os nossos amigos. Então nos ajude, Senhor, nos ajude a levar a palavra de salvação a todos aqueles que precisam encontrar o caminho da eternidade, que não é uma religião, que não é um templo, que não é um líder religioso, mas é a vida comprometida com a tua palavra, é a seriedade, é o comprometimento, é a nova aliança, é a graça do Senhor sobre nós. Então nos ajude, Senhor, a compreender, nos ajude a entender, meu Pai, a importância de cuidarmos da nossa vida espiritual. Nos ajude, meu Pai, a compreender dia a dia que nós podemos abrir mão de muita coisa, mas nunca podemos abrir mão da nossa fé. Que nós podemos, meu Pai, e temos que fazer muitas coisas nessa vida, mas nós não podemos jamais permitir que a vida seja uma desculpa para nós virarmos as costas para a vida com o Senhor. Então, meu Senhor, nos fortaleça, nos renova. Senhor, coloque dentro de nós a compreensão da importância de estarmos ligados ao Senhor, estarmos vivendo com o Senhor, estarmos ligados ao Senhor. Então abençoe o teu povo e a tua igreja, meu Pai. Eu te peço para a honra, para a glória e para louvor do teu santo nome, meu Pai. Te louvamos em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite na tua casa e na tua presença. Dê uma salva de palmas para Jesus de todo o coração. Amém. Gente, para nós irmos embora, só 2 recadinhos rápidos. Sexta-feira, a nossa reunião da batalha espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós temos batalhas na nossa vida. Todos nós. Jesus teve. Jesus foi tentado pelo diabo? Pedro foi tentado pelo diabo? Sim ou não? Todos nós enfrentamos batalhas na nossa vida. Às vezes você está enfrentando um problema na sua vida que é uma batalha espiritual. Então, sexta-feira nós vamos orar pelas pessoas que estão enfrentando lutas na sua vida, na vida espiritual também, na família, na saúde, na vida sentimental, profissional e na vida espiritual. Vai ser uma reunião de fé. Amém? Nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre vida com Deus, nós vamos falar como vencer essas batalhas do dia a dia. Então na sexta-feira nós vamos estar aqui 9 da manhã, 3 da tarde e 7:30 da noite. Agora saiba disso, todos nós, todos, sem exceção. Talvez você está enfrentando uma batalha, sabe com quem? Com um filho teu, com uma filha. Talvez você está vendo um problema acontecer na vida dos seus filhos, já percebeu que é uma luta espiritual. O que você está fazendo para resolver isso? Talvez nada. Temos que lutar. Nós vamos estar aqui juntos para lutar, para que Deus dê vitória. Amém? Porque afinal de contas, disse o Senhor, a batalha não é vossa, mas de quem é? Se você buscar Deus, para que Ele venha tomar lugar na sua vida.
Então, 9, 3 e 7h30 da noite. E domingo, dia das... Quem é mãe? Deixa eu ver, quem é mãe aqui? Eu não, tá? Estou levantando só perguntando, tá? Quem tem mãe ainda? Quem ainda tem só mãe? Então, domingo é o dia das mães. Então, quem é mãe, não falte. Você que tem mãe, traz a sua mãe se você puder, tá? Se puder, traz sua mãe. Nós vamos orar pela saúde e pela vida longa das mães. E nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, às 9h da manhã. Amém? Um domingo especial, um domingo na presença de Deus. Tá certo, gente? Obreiras, algum recado, Ana, que eu tenho me esquecido? Você que quiser ajudar a casa de Deus com a sua oferta, pastor, eu quero ajudar, eu quero colaborar. Só queria pedir uma coisa para você, não se esqueça, tá? Não se esqueça. Não se dá oferta esperando algo em troca. A oferta se dá por amor à obra de Deus. O que você tiver que dar, o que você acha que pode dar, se é que pode, dê por amor. Pastor, eu amo a obra de Deus, eu amo a casa de Deus, por isso eu dou minha oferta. Eu não espero nada, porque eu sei que tudo na minha vida vem da mão do meu Senhor Jesus. Amém? Então, quem quiser dar sua oferta, fique à vontade. Tem ali a maquininha, você que quiser dar sua oferta no cartão de débito, pode também, tá? Fique à vontade. Levante as mãos para o céu. Pai querido e amado, leva o teu povo de volta para casa em paz, segurança e na tua proteção. Abençoe o decorrer da nossa semana. Abençoe as reuniões de sexta-feira, da batalha espiritual, da luta espiritual. E abençoe domingo, meu Pai, as mães. Abençoe, meu Pai, aqueles que vão estar conosco celebrando a ceia. Eu te peço, te louvo e te agradeço por esta noite na tua presença. Senhor, que a arca esteja pronta, porque nós vamos entrar nela. Nós vamos entrar e vamos iniciar a nossa nova vida no novo céu e na nova terra, para a glória do teu santo nome. Quem crê, diga, eu creio, e dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, com bastante alegria no seu coração. Amém. Graças a Deus. O culto está terminado. Se alguém quiser falar comigo, estou à disposição. Queria só falar com o Rui um pouquinho, e queria falar com a Patrícia. Só um minutinho, Rui. Eu sei que você tem assunto importante para tratar. Vai com Deus, pessoal, Deus abençoe. Se alguém quiser falar comigo, estou à disposição.